Fala, seu bisonho! Vamos corrigir agora a parte de direito do simulado da Polícia Civil, beleza? Lembrando que esse simulado veio num nível muito elevado. Tem questões que você não vai saber responder. Claro, não tem como a gente fazer um simulado 100% igual como vai ser na prova, porque aí as questões vão esgotando e a gente vai pegando questões de nível bem mais alto, né? Por exemplo, questões de juiz substituto tem aqui nessa prova, questão de defensor público tem nessa prova. Então, são questões que você não vai entender algumas alternativas, porque cobram muitas teorias que você só vai encontrar em um livro de direito e que você não precisa estudar um livro de direito para passar para agente e escrivão da Polícia Civil, beleza? Mas vamos lá. Algumas delas, mesmo que você não saiba todas as alternativas, você sabia a resposta correta e a gente viu tudo isso em sala de aula. Bora começar por direito penal, beleza? Tá aí, ó, direito penal, professor Everton Mota. Vamos lá. Deixa eu colocar a canetinha aqui, toda vez que esqueço dessa peste. Ó, primeira questão tá assim, ó. Em consonância ao Código Penal, foram adotadas, via de regra, quanto ao tempo do crime. Primeiro ele falou sobre o tempo. Lugar do crime. Segundo, ele falou sobre o lugar. Bem como quanto ao concurso de pessoas. Em terceiro lugar, ele quer saber a teoria adotada para o concurso de pessoas. E ele fala aqui, ó, respectivamente as teorias. Aí vamos lá. Para o tempo do crime, qual foi a teoria adotada? Você sabe, seu bisonho. Tempo do crime, lugar do crime. Lembra lá do bizuzinho, luta, lugar do crime, ubiquidade. Ubiquidade significa teoria mista, certo? Tempo do crime, teoria da atividade. Então volta na questão e presta atenção, ó. Tempo do crime. O Código Penal adotou a teoria da atividade. Então aqui a gente já corta essa e corta essa. Restam apenas duas. Teoria da atividade, teoria da atividade. Beleza, até aqui não dá para saber qual das duas é a resposta. Em segundo lugar, ó, porque ele fala respectivamente, viu? Então tem que ser nessa ordem, primeiro, segundo e terceiro. Em segundo lugar, o Código Penal adotou a teoria de quê? Para o lugar do crime. Lembra da palavrinha luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Ubiquidade significa teoria o quê? Mista. A gente viu isso na sala, viu isso no online, em todos os lugares. Teoria mista ou ubígua, certo? Então vamos lá, ó. Em segundo lugar, foi a teoria do resultado? Não. Já elimina a letra B. Teoria mista foi adotada. Então não precisava nem você saber a teoria do concurso de pessoas, porque só sobrou a alternativa C, bisonho. Por eliminação, tu ia responder tranquilamente. Mas para o concurso de pessoas, quando a gente estuda concurso de pessoas, a gente vê isso na sala de aula, o código adotou a teoria unitária, certo? Professor, o que é concurso de pessoas? Vê bem, concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas se unem para cometer um ou mais crime, certo? Vamos dizer, eu e você que está me assistindo agora, a gente combina de fazer um assalto. Eu e você praticando um assalto. Eu vou pilotando, tu bota a pistola, toma lá o dinheiro. Eu vou responder por que crime? Roubo. E você vai responder por que crime? Isso mesmo, bisonho, roubo. Por isso, teoria unitária. Os dois respondem pelo único crime, o crime de roubo. Cada um vai ter a sua pena separada, beleza? Isso é a individualização da pena. Mas o tipo penal imputado a mim e a você é o mesmo, roubo, 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 certo? Então, por isso, teoria unitária, concurso de pessoas. A gente estuda isso também, hein? Corre lá para a gente dar continuidade. Vê? Tá tudo aqui, né? Então, o gabarito seria letra C, a gente respondeu o quê? Letra C, certa resposta, né? Para eliminação a gente ia desenrolar. Tá aqui tudo explicando direitinho
Quem quiser, tira um print, dá pausa, te vira, boy. Vamos para a segunda questão. Vê, essa segunda questão, você tem que tomar cuidado por conta dessas abreviações, ó. É só para encher o saco e tirar o cara de tempo, ó. AJ, BJ. Aí vem aqui, AJ, BJ. AJ, BJ, AJ. Só para tocar o foda-se no teu juízo. Então tem muito cuidado, porra. Responda essa merda marcando, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, ó. AJ e BJ são irmãos gêmeos com 17 anos. Beleza. Irmãos gêmeos, então ambos têm 17 anos, seu bisonho. Em certa ocasião, após uma discussão, BJ atacou a J. Então aqui quem é o bandido? BJ, certo? Atacou a J com uma faca, com nítido propósito de matar. Opa, BJ queria matar o AJ. Porém, antes de ser atingido pelo golpe de BJ, AJ conseguiu se desviar e empurrou BJ. Olha pra mim, ó. BJ, cadê? BJ queria fuder AJ, certo? B queria fuder A. Ia meter na faca. A, para se defender, empurrou B. E o que foi que aconteceu com B? Olha lá, ó. Olha lá, ó. BJ foi ao chão e na queda, BJ caiu com o abdômen sobre a faca. Se fudeu. Quem é BJ? O que atacou, certo? Quem foi que se defendeu? AJ. Então A se defendeu de B e B acabou caindo por cima da faca, sofrendo uma grave perfuração. Depois disso, AJ, que era a vítima que empurrou B para se defender, ainda prestou socorro a B, o que acabou salvando a vida de B, certo? Presta atenção na história, bisonho. Se tu prestar atenção nos detalhes da história, tu não erra essa porra dessa questão. Ó, quem é a alma cebosa aqui? B. B queria matar A. A, para se defender, empurrou B. E B caiu por cima da faca, se arrombou. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. AJ não cometeu crime porque praticou uma conduta atípica. Ei, a conduta é típica ou atípica? Essa conduta de AJ é típica. Está escrita na lei como crime, certo? Lesão corporal. E teve conduta, teve resultado, teve nexo causal e teve tipicidade. Então essa conduta é típica. Descarta a letra A, não é a letra A, volta para a letra B. Ó. Apesar de praticar uma conduta ilícita, AJ não cometeu crime porque agiu sem culpabilidade por ser menor de idade. Ei, aqui é a questão que vai querer te induzir ao erro. Essa questão está errada. Essa alternativa B está errada. Ah, professor, mas ele tem 17 anos, então ele não tem culpabilidade. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente estudou a teoria do crime, a gente viu que para ser crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. E eu disse a você que você tem que analisar exatamente nessa ordem. Fato típico é quando tem conduta, nexo causal, resultado naturalístico e tipicidade. A gente viu que essa conduta tem, que esse fato tem sim conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. É só analisar direitinho, beleza? Depois disso, a gente tem que analisar se a conduta realmente é ilícita. Ela presume-se ser ilícita. Agora, tem que analisar se ele agiu amparado em uma das excludentes de ilicitude. Nesse caso, quais são as excludentes de ilicitudes genéricas? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. São essas 4. Se o cara vem me dar uma facada e eu empurro ele para me livrar da facada, eu agi amparado na legítima defesa, sim ou não? Nesse caso aqui, AJ agiu amparado na legítima defesa. A legítima defesa faz o quê?
lá nos elementos do crime, exclui a ilicitude do fato. Então o fato continua sendo típico, mas não é ilícito. Esse BJ, AJ na verdade, né, que empurrou, não vai ser punido porque o fato é lícito. Ele agiu amparado por uma excludente da ilicitude e não pelo fato dele ter 17 anos e ser inimputável. Porque a gente não precisa analisar a culpabilidade. Já que não tem ilicitude, para por aqui. Quando a gente encontra a legítima defesa, não é para analisar mais a culpabilidade. Então a resposta certa, vamos lá, ver se a gente acha, não seria a letra B, certo? Corta a letra B, corta a letra A. Porque a letra A diz que não tem culpabilidade por ele ser menor de 18. Só que a gente não pode analisar a culpabilidade antes de analisar a ilicitude. E se a ilicitude não existir, não é para analisar a culpabilidade de forma alguma. Vamos lá. Apesar de praticar uma conduta ilícita, já está errado, porque a gente já acabou de dizer que a conduta não é ilícita. Ele agiu amparado na legítima defesa. Exclusão da ilicitude. Letra B. Apesar de ter praticado uma conduta típica, certo? A J não cometeu crime porque a conduta é justificada pela legítima defesa. A alternativa correta é a letra D. Vamos ver a E. Não cometeu crime porque a conduta é justificada pelo estado de necessidade desculpante. Nada a ver, nada a ver. A resposta seria letra D. Vamos confirmar? Letra D é a resposta. Então se liga, olha para mim aqui, bisonho. Ó, toda vez que você for analisar um fato, você vai ter que saber se ele é típico, ilícito e culpável. Se eu excluir a tipicidade, que é o primeiro elemento, não se fala mais em ilicitude e não se fala mais em culpabilidade, negão. Se não é típico, não é típico. Não vai para os outros elementos. Se você diz, não, essa conduta é típica, bora ver se é ilícita. É ilícita, mas ela agiu amparada em legítima defesa. Então não é mais ilícita. A legítima exclui a ilicitude. O que é que eu vou falar sobre a culpabilidade? Nada. Se a conduta não é ilícita, não é para analisar a culpabilidade, seu bisonho. Então não posso dizer que ele não vai responder porque é menor de 18 anos. Negativo. Ele não vai responder porque ele agiu em legítima defesa. Excluiu um elemento antes da culpabilidade, que é a ilicitude do fato. Beleza? Então se liga nessa porra aí, hein? Terceira questão. Jaque, se liga nesses nomezinhos, hein? Toda vez que tiver mais de um nome, eu já vi que tem dois aqui, Jaque e Russell. Jaque é um nadador iniciante. Um bisonhinho ainda está aprendendo a nadar. É levado por seu técnico até a praia para adquirir maior resistência nadando contra a correnteza, limpezinha. Afogando-se, grita por socorro, mas o técnico não atenta para o pedido, visto que conversava merda com um turista sobre a gastronomia da região. É fresca. Então se liga, foi o que aconteceu. Olha para mim, até aqui, o que foi que a historinha disse. Jaque é um donzelo iniciante que está aprendendo a nadar e o técnico dele teve uma grande ideia. Vou levar tu na praia e tu vai nadar contra a maré, para tu pegar resistência no nado. O cara estava se afogando e o técnico estava batendo papo sobre a culinária do local, né? Aqui tem caranguejo, caranguejinho é bom e não sei o quê. O cara estava se afogando e o técnico não viu, beleza? Aí o que é que diz a história? Russell, um robusto e experiente nadador, esse aqui não é bisonho não, hein? Robusto e experiente nadador que caminhava na praia, ao perceber os gritos, adentra no mar agitado, mas acaba falecendo em razão da intensidade da correnteza. Se liga, quem foi que morreu aqui, bicho? Russell, sei lá como cara é isso. Russell foi quem morreu, beleza? Tá dizendo aqui que Jaque morreu?
Não, está dizendo que ele estava se afogando e gritando por socorro. E o técnico não conseguiu ver porque estava conversando merda. Esse Russell, ele é um robusto nadador, experiente nadador, e ele entrou na porra da praia porque ele quis. Aí aqui vem dizendo a pergunta, ó. Ao técnico, não poderá ser imputada a morte de Rousseau. Porra, a primeira alternativa já é a resposta. Por que, professor? O técnico não vai responder pela morte de Rousseau. Porque ele é um experiente nadador e ele entrou porque ele quis. Né? O que é que o técnico tem a ver com o cara que se meteu para salvar a vida do outro e morreu? Não tem nada a ver. Agora, o técnico vai responder pela morte lá do Jaque. Porque o técnico sabia que ele era um nadador iniciante e ele sabia dos riscos que ele estava colocando o nadador dele. Nadador iniciante, nadar contra a maré dentro do mar, que porra é essa? Então o técnico responderia pela morte do Jaque, certo? Mas pela morte do Rousseau, negativo. Resposta correta, letra A. Poderá ser imputado unicamente a morte de Rousseau? Não. Não. Não poderá ser imputada a exposição de risco de Jaque? Opa, tá errado. Poderá sim ser imputada a exposição de risco de Jaque. Quem expôs Jaque ao risco foi exatamente o técnico, mandando ele nadar contra a maré, sabendo que ele era um nadador que é iniciante. Então está errado também por conta desse não. Poderá sim ser imputada a exposição do risco de Jaque. Poderá ser imputada a exposição do risco a terceiros? Não, não é risco a terceiros, é o risco específico aqui do nadador, certo? A resposta correta, letra A, vamos só conferir. Acertou, bisonho. Então, veja, são questões um pouquinho complexas, mas se você prestar bem atenção, você responde. Bora seguir o jogo. Vamos lá. Ó, questão número 4, eu acho que é a 4 já. Nos exatos termos do artigo 13, caput do Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa... Vamos lá, letra A. A conduta humana juridicamente relevante? Não. A ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido? Letra B, a resposta. Qualquer ação ou omissão que depende da voluntariedade humana? Nada a ver. O fato jurídico penalmente qualificado? Nada a ver. Vê só, bicho. Aqui ele quer saber os exatos termos do artigo 13, caput do Código Penal. Aí você que é meu aluno, presta atenção. Na primeira aula de Direito Penal, eu faço questão de mandar você ler o texto de lei várias vezes. Sim ou não? Eu até digo os principais artigos que você tem que ler. Do artigo 1º ao 31, o 69, 70, 71, que é lá o concurso de crimes, certo? Então vejam, você que faz o caminho correto, você acerta mais questões do que aquele que só vai para a aula e não faz a tarefa de casa. Se você tivesse lido o texto de lei que eu mandei no presencial, mandei no online, você teria acertado essa questão facinho, facinho, beleza? Volta lá e se liga. Letra B é a resposta, tá aí, ó. Os exatos termos do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nexo causal, teoria da equivalência dos antecedentes causais. A gente estudou essa porcaria. Próxima questão. Em relação à tipicidade penal, opa, tá falando de quê? Tipicidade penal. Então, cuidado, grifa essa porra. É correto afirmar que é excluída pelos chamados princípios da insignificância e adequação social. Até aqui, certo. Ausentes a tipicidade formal e material, respectivamente. Opa, o princípio da insignificância exclui a tipicidade formal? Negativo.
A adequação social exclui a tipicidade formal? Negativo. Então, questão alternativa errada, beleza? Porque a insignificância e a adequação social exclui a tipicidade ou material. E aqui ele disse formal e material, respectivamente, dizendo que a insignificância exclui a tipicidade formal. Presta atenção, eu falei isso na aula, bicho, eu falo isso em toda a aula do princípio da insignificância. E toda vez que a gente vai ver a tipicidade formal e material, eu falo de novo sobre o princípio da insignificância, que exclui a tipicidade no seu caráter, no seu aspecto material. Beleza? Deixa eu tomar água aqui. Vamos seguir aqui para não ficar muito longo essa correção, mas você está aprendendo, né? O consentimento do ofendido, às vezes, pode afastar a própria tipicidade da conduta. Opa! Sim. Às vezes, o próprio crime diz que tem que ser sem a permissão, sem o consentimento. Então, quando o consentimento é parte típica, né? É um elemento típico do fato, então pode afastar sim a tipicidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas bora terminar a questão. Em outras situações, pode constituir causa supralegal de exclusão da ilicitude, segundo o entendimento doutrinário. Exatamente isso. A resposta aqui seria letra B. Aí olha para mim, vê. Quando a gente estuda as excludentes de ilicitudes, a gente vê a causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento da vítima, certo? Exemplo, aqui ó, tatuagem. É uma lesão corporal de natureza leve. Se eu permitir que o cara faça essa tatuagem, então significa dizer que a conduta dele de me lesionar é típica, mas não é ilícita. Por quê? Porque lesionar é conduta típica. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Porém, eu consenti que ele fizesse isso. Aí exclui a ilicitude do fato, beleza? Mas vamos imaginar o seguinte, invasão domiciliar. É você entrar na casa de alguém sem a permissão. Ei, o crime é entrar sem a permissão. Se tu tá entrando com a permissão, não é crime, a conduta é atípica. Não existe crime de invasão domiciliar com a permissão do dono. Por exemplo, eu esqueci alguma coisa em casa. Viajei e deixei o gato com fome. Aí eu digo, eita porra, a gente deixou o gato em casa, velho, vai morrer de fome. Ligo para um amigo meu e digo, ó, vai lá em casa, pula o muro e bota comer pro gato, bicho. Eu pego o gato e leva pra tua casa pra tu cuidar dele enquanto eu volto. O cara vai e pula o muro da minha casa. Ele invadiu minha casa, sim ou não? Mas só é fato típico se ele invadir sem o consentimento. Dessa vez ele invadiu com o meu consentimento. Então não é crime, porque o fato é atípico. Entenderam? Só é típico se for invasão sem consentimento. Se for invasão com consentimento, não é crime. Se não é crime, a conduta é atípica. Então, o consentimento pode também excluir a ilicitude do fato. Ou a tipicidade, né? Deixa o fato atípico. Não existe fato típico. Quando eu digo, pula minha casa, o cara vai lá e pula. Entenderam o raciocínio? Seus bisonhos. Isso daqui está na doutrina, beleza? Vai lá e volta para... Ó, vou ler rapidinho essas outras aqui, porque ainda tem questões só a porra. O erro sobre o elemento do tipo exclui o dolo e, por isso, incide sobre a ilicitude do comportamento, refletindo na culpabilidade, nada a ver, de modo que excluirá... Eita, caralho, tem uma furadeira aqui que tá foda. Ou atenuá-la, de modo a excluí-la ou atenuá-la. Ó, o erro de tipo reflete na culpabilidade, negativo, reflete no fato tipo, certo? Reflete no fato típico. Porra, no fato típico foi foda. Típico. Reflete no fato típico e não na culpabilidade. Ó, anota. Erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa.
quando previsto em lei. Quando a gente fala de dolo e culpa, a gente está dentro da culpabilidade? Não, está dentro do fato típico. Então, se o erro de tipo exclui o dolo e permite a punição a tipo de culpa, ou, se for inevitável, pode excluir o dolo e a culpa, excluindo dolo e culpa, afasta a tipicidade do crime. O fato deixa de ser típico, porque dolo e culpa está dentro da conduta, a conduta está dentro do fato típico. Se excluir a conduta, exclui o fato típico. Não tem nada a ver com a culpabilidade, beleza? Volta lá. Porra, essa furadeira do caralho aqui. É afastada, vamos lá, a tipicidade é afastada nas hipóteses de crime impossível e arrependimento posterior. Opa! Arrependimento posterior não afasta a tipicidade. A tipicidade é afastada no caso de arrependimento posterior? Claro que não. O arrependimento posterior é uma causa de redução da pena, somente. Causa obrigatória de redução da pena. Letra E. O dolo, segundo a teoria finalista, constitui elemento normativo. Epa! Segundo a teoria finalista, que diz que toda ação é dirigida a uma finalidade, o dolo constitui elemento natural, certo? Natural, certo? Por isso que ele está dentro do fato típico. Não elemento normativo. Então, se liga, o dolo aqui é o dolo natural, seu bisonho. Vamos confirmar o gabarito. Aí, ó, letra B, tudo explicadozinho. Se você quiser, você vai dar uma pausa e ler tudo isso que está aqui. Segue o jogo, próxima questão. Vamos lá, ó. Considerando-se a teoria do tipo penal, é correto afirmar que... Caralho, vocês estão ouvindo uma furadeira aí ou não? Eu tô aqui. Tá foda. O arrependimento posterior exige voluntária reparação do dano até o oferecimento da denúncia. Opa, a gente estudou o arrependimento posterior. E a voluntária reparação do dano não é até o oferecimento da denúncia. É até o deixa eu ver se eu consigo escrever. Recebimento da denúncia. Ei, eu até dei o exemplo, velho. O promotor oferece e o juiz recebe. Se o juiz pegar e colocar na mesa dele, isso não é receber. Ele só recebe quando ele assina e carimba. Antes do juiz assinar e carimbar, você pode reparar o dano ou restituir a coisa. E aí será diminuída a pena pelo arrependimento posterior, beleza? Essa questão está erradíssima. Volta lá no slide. Responde pelo resultado que agrava especialmente a pena o agente que houver causado independentemente de dolo ou culpa. Errado. Errado, errado, errado. O agente só responde se tiver causado com dolo ou com culpa, no mínimo com culpa, certo? Letra C. Opa, vai lá para a letra C. A pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida no arrependimento eficaz de 1 a 2 terços. Ei, no arrependimento eficaz, quais são as consequências jurídicas? Diminuição de pena de 1 terço a 2 terços? Ou o agente só responde pelos atos até então praticados? Olha para mim, Bisonho, você estudou no online e no presencial. No arrependimento eficaz, que é quando o cara termina de executar o crime, descarregou a pistola todinha, ele se arrepende e através dele o resultado não se consuma. Ele salva a vida do cara. Isso é arrependimento eficaz. O agente só responde pelos atos até então praticados. Nesse caso, se eu salvasse a vida do cara que eu tentei matar, eu só responderia por lesão corporal. Não teria diminuição de pena de 1 terço a 2 terços. Isso daí não é do arrependimento eficaz, é do arrependimento posterior ou da tentativa, beleza? Essa redução aí. Volta para o slide e pau no gato. Tá errado também. O agente responde pelos atos já praticados na hipótese de absoluta impropriedade do objeto
que impeça a consumação do crime. Aqui eu estou diante de um crime impossível. Ó, absoluta impropriedade do objeto. É você tentar matar um defunto. O objeto defunto é absolutamente impróprio para o crime de homicídio. Isso se chama crime impossível. No crime impossível, o agente não responde pelos atos já praticados. Ele não responde por nada. Não se pune a tentativa quando, por absoluta impropriedade do objeto, o crime não teria como se consumar. Então não se pune. Isso se chama crime impossível, está errado. Então só sobrou a letra E, vamos marcar logo ela, né? Porque não tem outra. O dever de agir no crime omissivo também incumbe a quem não tem obrigação legal, mas, por outro motivo, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Certíssimo! E vê que massa! Eu falei isso na aula presencial, eu falo isso nas aulas online. Lembra quando a gente fala em omissão, que eu digo assim, ó, a omissão imprópria é aquele crime comissivo por omissão. É quando você responde pelo resultado, como se você tivesse feito. Eu até dou o exemplo lá dos delegados, se eu não me engano, são 3 delegados federais que estão numa casa lotérica, certo? Entra um malandro com um revólver velho para assaltar, eles têm condições de reagir e dar um de doido, sai, vai embora. Eles vão responder pelo roubo, porque ele tem o dever legal de evitar o resultado. O caso dos delegados, a lei manda ele prender em flagrante. A lei diz que ele é obrigado a prender em flagrante. Se ele puder, ele é obrigado a prender em flagrante. Então eles vão responder pela obrigatoriedade da lei, certo? Obrigação legal. Mas o que a questão diz aqui é o seguinte: mesmo quem não tem obrigação pode responder pelo resultado, se por outro motivo assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Aí eu disse a você a seguinte coisa. Eu disse, não tem aquela vizinha que diz assim, fica olhando meu menino aí para eu ir no mercado? Quando tu disser assim, fico, fudeu, você assumiu a responsabilidade de evitar qualquer tipo de resultado contra aquela criança. Se ela cair dentro de uma cisterna e morrer, você vai responder por homicídio. Se ela cair da cadeira e quebrar o braço, você vai responder por lesão corporal. A omissão é plenamente relevante, penalmente relevante, plenamente foi foda, penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Aquele que por lei tem a obrigação de evitar o resultado, no caso da polícia, em relação a um flagrante, no caso de bombeiro e salva-vida, em relação a um afogamento, por exemplo, né? Aquele que por lei adquiriu essa responsabilidade. Ou aquele que por outro meio assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Não tem aquele salva-vidas que tu diz assim, ó, vai ter uma festinha lá em casa, eu queria que tu fosse, eu vou te dar 50 conto, só para tu ficar na piscina para não deixar os moleques morrer afogado. Aí ele, opa, eu quero, fica lá, ó, sem contrato nenhum. Ele só fez dizer assim, beleza, tá pegado. Isso daqui já fez ele assumir a responsabilidade. Se um pirraia morrer afogado, ele não vai responder por omissão de socorro. Ele vai responder por homicídio, beleza? É isso que a questão diz. Certíssima, a alternativa é, tá aí pra gente, tá aqui, ó. Texto de lei, viu? Mais uma vez, ó aqui, ó. Texto de lei, tá lá no artigo quanto, meu Deus? Não lembro. Porra, eu copiei aqui e esqueci de copiar o artigo. Mas tá lá, ó, texto de lei, logo no comecinho do Código Penal você vai encontrar isso aqui, ó. E esse texto é de 1984, então era para você saber, viu? Ó, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o pai em relação ao filho, o policial no flagrante, o bombeiro no resgate, beleza? Ou de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, o salva-vidas, o vizinho que diz eu vou ficar com teu filho, e etc. Ou aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Tudo isso é texto de lei, está dentro dos artigos que eu mandei você ler, seu bisonho. Próxima questão. No direito penal, o erro de proibição, vamos lá, o erro de proibição incide sobre os elementos
imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Opa, errado, errado. Erro de proibição, quando a gente estuda lá culpabilidade, a gente viu que o erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude está dentro da culpabilidade, beleza. Mas não é imputabilidade nem exigibilidade de conduta diversa. Os elementos da culpabilidade são 3. Imputabilidade penal, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. O erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude. Não exclui imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa, feita a alternativa está dizendo. Então a alternativa é erradíssima, exclui essa porra e bora para a próxima. O erro de tipo, quando evitável, conduz à redução de pena de 1/6 a 1/3. Errado. Erro de tipo exclui o dolo e permite a culpa quando for evitável. Se ele for inevitável, ele exclui dolo e exclui culpa. Erro de tipo exclui o dolo e permite a punição a título de culpa se ele for erro evitável, certo? Se o erro é inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Não tem conduta. Se não tem conduta, o fato é atípico. A alternativa está errada porque ela diz que se for inevitável, reduz a pena. Nada a ver. Se ele for evitável, na verdade, ele permite a punição a título de culpa quando a lei permitir o crime culposo. Beleza? Errado. Sobre a pessoa, erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa consideram-se as condições e qualidades da vítima. Opa, errou já. O erro sobre a pessoa não se considera as qualificações da vítima, e sim da vítima virtual. Quando a gente estuda erro sobre a pessoa, né, que tem um aberrácio pessoas, né, aberrácio icto, erro na execução, erro sobre a pessoa, o erro que você atirou em um e acertou em outro, né? Erro sobre a pessoa, o aberrácio ictus, né, você atirou em um pensando que era outro, na verdade, né? Você atirou numa pessoa imaginando que essa pessoa era seu alvo, mas não era. Então é o erro sobre a pessoa. Tanto em um como no outro, você deve considerar a vítima virtual. O que você deve considerar como condições e qualidades são as condições e qualidades da vítima que você queria atingir. Então, se você queria matar seu pai e saiu seu tio com a camisa do seu pai de dentro da casa do seu pai, aí tu diz, eita, é meu pai, atira nele pensando que é teu pai. Tu atirou no teu tio, imaginando que estava atirando no teu pai. Isso é erro sobre a pessoa. Tu vai responder por parricídio. É uma causa de aumento de pena porque tu matou um ascendente teu. Tu matou teu próprio pai. Ah, mas eu não matei meu pai, matei meu tio. Você responde pelas qualidades e condições da vítima virtual. Aquela vítima que você queria atingir. Mesmo atingindo a pessoa errada, não se considera as qualificações, as qualidades da vítima. É da vítima virtual. É daquela que deveria ser a vítima. Beleza? A gente também estuda isso. Se você não respondeu, é um bisonhão que precisa estudar mais um pouquinho. O erro inevitável sobre a ilicitude do fato exclui a culpabilidade, de modo a impedir a responsabilidade penal do agente. Erro sobre a ilicitude e erro de proibição são sinônimos, hein? A gente estudou isso, porra. Erro inevitável, ou seja, não tinha como evitar esse erro, e esse erro foi sobre a proibição do fato. Erro sobre a ilicitude ou sobre a proibição do fato. Exclui a culpabilidade, exatamente, de modo a impedir a responsabilidade do agente. Exatamente essa a resposta aí, ó. Muito bom, letra D. E partiu para a próxima questão. Aqui quando a gente estuda culpabilidade, a gente fala do erro de proibição. O erro de proibição também é chamado de erro sobre a ilicitude, que exclui a culpabilidade. O erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude do fato.
Se excluir o potencial consciência da ilicitude, exclui a culpabilidade. Se excluir a culpabilidade, não é crime, não pode responsabilizar o agente penalmente. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Vamos lá, próxima questão. Assinale a única alternativa que não configura causa excludente de ilicitude. Estado de necessidade é uma causa de exclusão de ilicitude? Sim. Legítima defesa? Também é. Estrito cumprimento do dever legal? Também é. Exercício regular de um direito? Também é. Coação moral irresistível? Opa! Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Logo, não é causa excludente de ilicitude. É causa excludente da culpabilidade. Resposta, letra A. Porque ele quer a única que não é excludente de ilicitude. Todas essas são, menos a coação moral irresistível. Alternativa A é a resposta. Tá aí, dá uma pausa, tira um print. E bora seguir o jogo, né? Joaquim, desejando subtrair um veículo automotor, abordou Paula, que estava parada no semáforo em uma rua com pouco movimento. Ao anunciar o assalto, Paula ficou assustada, e por não ter veículo à sua frente, acelerou seu carro avançando no sinal. Joaquim, que é o ladrão, diante da conduta de Paula, efetuou disparo de sua arma de fogo em direção à condutora, vindo a matá-la. Ou seja, o fela da puta do Joaquim foi assaltar Paula. Paula reagiu com medo e Joaquim matou ela. Assustado, Joaquim fugiu do local sem levar qualquer objeto pertencente à vítima. Ele não subtraiu nada. Ele queria roubar, mas ele, com medo, não roubou. Matou a vítima para roubar e não conseguiu roubar. Com base no entendimento sumulado pelo STF, é correto afirmar que Joaquim responderá pelo crime de... Letra A, latrocínio tentado? Não. Letra B, latrocínio consumado? Sim. Se liga. Ó, para você entender o crime de latrocínio consumado, basta você seguir a morte. Segue a morte. Ah, Maria, professor, vou seguir a morte? Não, negócio estranho, seguir a morte. Ó, bisonho, toda vez que tiver morte, tem latrocínio consumado. Independentemente se o cara conseguiu levar ou não os objetos que ele queria. Vai te assaltar não, Deus te livre, né? Vai assaltar uma pessoa aí, e bora, mão na cabeça, me dá o celular. O cara diz, dou não, ele mata e rouba o celular. Isso é crime de latrocínio. Roubo qualificado pela morte, certo? E se ele de repente, me dá o celular, o cara não dá, ele atira na cabeça do cara e sai correndo, não roubou o celular. Também é latrocínio. Roubo seguido de morte. Não é seguido de morte. A morte pode vir antes ou depois. Roubo qualificado pela morte consumado. Latrocínio consumado. Cuidado. Siga a morte. Se tiver morte, é latrocínio consumado. Independentemente se o cara conseguiu subtrair a coisa ou não. Vamos ver se eu estou certo ou não. Súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Então siga a morte. Se tiver homicídio, é sim roubo qualificado pela morte, o famoso crime de latrocínio consumado. Beleza? Segue o jogo. CPEM, fale com a gente pelo site aqui. Falar pelo site não, né? Visita nosso site para tu ver os nossos produtos. Segue lá o nosso Instagram aqui, @CPEM. E quem quiser falar com a gente, fala pelo 7310-5354, DDD 81. Olha para mim, seu bisonho. Fica até o final, né? Ainda tem mais questões aí. Vamos corrigir o resto. Tamo junto e eu espero que você tenha aprendido com esse simulado. O simulado serve para você aprender, certo? Esse estava num nível foda, mas dava para responder, beleza? Outra coisa, se liga. As reprovações servem para você evoluir. Você tem que aprender com cada reprovação sua.
Você vai ver onde você está fraco, onde você está forte e vai ajustando ali o seu cronograma para estudar, beleza? Tamo junto. Professor Everton Mota com vocês. CPEM, seu sonho, nosso objetivo.